A eletrostática é o ramo da física responsável pelo estudo das propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Contudo, para entendê-la melhor, é preciso compreender conceitos base desse ramo. Vamos começar com os átomos. Todos os átomos possuem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo inclui os nêutrons e os prótons, enquanto a eletrosfera inclui os elétrons. Tanto prótons quanto elétrons são partículas fundamentais do átomo e apresentam uma propriedade física denominada carga elétrica, representada por E. Os prótons têm carga positiva, os elétrons possuem carga negativa e os nêutrons são neutros. A carga elétrica Q é o produto da carga elementar E e o número de elétrons perdidos ou ganhos M. O corpo pode estar negativamente eletrizado, positivamente eletrizado ou neutro. A força elétrica é calculada pela lei de Coulomb. Outro componente fundamental é a eletrização, ou seja, o processo de acrescentar ou retirar elétrons. Ela pode ocorrer de três modos: por atrito, por contato ou indução. A eletrização por atrito acontece quando dois corpos neutros atritam-se, sendo que um cede elétrons e o outro os recebe. No final do procedimento, ambos os corpos estarão eletrizados com cargas opostas. Já a eletrização por contato é sucedida no momento em que um corpo já eletrizado entra em contato com um corpo neutro, eletrizando-o com a mesma carga. Por último, também denominado de polo elétrico, a eletrização por indução é o processo no qual há uma polarização das cargas elétricas em um corpo neutro devido à aproximação do corpo eletrizado implementar o princípio da atração e repulsão. Desse modo, é necessário ressaltar alguns princípios da eletrostática também. De acordo com o químico francês Charles Dufay, o princípio da atração e repulsão afirma que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. O princípio da conservação das cargas elétricas indica que em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas positivas e negativas é sempre constante. O campo elétrico é a região no espaço alterada pela presença de um corpo eletrizado ou da interação entre cargas elétricas. Ele funciona como mediador dessas interações e segue a regra da força se direcionar das cargas negativas para as positivas. Como notado, a distância entre as cargas influencia na concentração das linhas de força. Propostas por Michael Faraday, as linhas de força referem-se à visualização da direção e sentido do vetor campo elétrico E em cada ponto do espaço. O campo elétrico uniforme apresenta vetor constante em módulo, direção e sentido, além de linhas paralelas e igualmente espaçadas. Gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é o nome de um experimento realizado por Michael Faraday, mas também é o nome do dispositivo por ele inventado. O experimento realizado por Faraday mostrou que no interior de uma superfície condutora e eletrizada, o campo elétrico é nulo, e por isso não há qualquer diferença de potencial em seu interior. Tá, mas não entendi nada. Calma que a gente explica. Essa gaiola é uma forma de impedir a entrada de campo elétrico e campo magnético no interior de superfícies e estruturas condutoras. Faraday descobriu que o campo elétrico, quando aplicado a uma superfície ou estrutura com extremidades condutoras, faz com que a superfície produza cargas elétricas opostas ao campo elétrico, ou seja, essas cargas opostas cancelam o campo elétrico externo, criando uma barreira que impede a entrada do campo elétrico no interior da superfície. Essa barreira também é chamada de blindagem eletrostática. E para comprovar os seus estudos, Faraday construiu uma gaiola de metal carregada eletricamente por um gerador de alta tensão e entrou nela, para provar que era seguro permanecer no seu interior. Daí surgiu o nome Gaiola de Faraday. Portanto, a gaiola de Faraday é uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados. Ela tem uma enorme aplicação prática, e um dos maiores exemplos encontrados em nosso dia a dia é o aparelho de micro-ondas. Ele possui um revestimento interno apropriado para conter as ondas eletromagnéticas apenas em seu interior. Outro bom exemplo são os carros, que também podem funcionar como gaiola de Faraday.
Outro exemplo são os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, a proteção contra raios elétricos na edificação. É coberta de todos os lados por um cabo condutor de eletricidade, aterrado em vários pontos dessa edificação. Sendo assim, cria-se uma proteção para todas as pessoas e objetos no interior desse edifício, impedindo que a descarga de um raio possa afetar os seus habitantes. Logo, a gaiola de Faraday permite criar uma barreira de isolação em dispositivos elétricos e eletrônicos, de forma que o campo elétrico ou magnético gerado no interior de um dispositivo não cause interferências em outros dispositivos próximos a ele.